Bom dia, nós estamos iniciando mais um Papo de Graça. Hoje é o dia 19 de maio de 2005 e é um prazer muito grande estar com você, tendo a chance dessa hora, neste dia tão gostoso e especial que Deus nos deu e nos dá. E eu quero iniciar lendo um texto da palavra e gostaria que você o lesse comigo. Vamos ler aqui no Salmo 53, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Oxalá de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exaltará Jacó, Israel se alegrará. Mas ouça de novo. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E o diagnóstico é trágico. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Senhor Jesus, nós estamos começando este dia neste lado do planeta onde bilhões de pessoas estão acordadas e há um outro lado onde bilhões estão dormindo e é um planeta só de consciências pensando, de consciências dormindo, e até aqueles que andam de olhos abertos, andam em profunda escuridão e tateando, enquanto seres e seres do mundo invisível parece alimentarem-se, comerem o pão das nossas ideias, dos nossos pensamentos, alimentarem-se dos nossos processos, daquilo que sentimos e pensamos e, sobretudo, daquilo que fazemos, de tal maneira que é nesta humanidade que nós estamos aqui vivendo e fazemos parte dela. Por isso nós pedimos a Tua misericórdia para as nossas mentes, para que Tu nos salves da perversidade sutil que vai entrando em todos os lugares, vai penetrando na alma da gente, vai anestesiando o coração, vai gerando ateísmo afetivo, emocional, ateísmo de consciência, de pensamento, vai divorciando o nosso pensar, sentir e viver de Ti, vai nos deixando cínicos,
na proliferação da iniquidade o amor vai gelando. Por isso tem piedade de nós, tem misericórdia de mim, dos meus irmãos, ajuda-nos a sobrevivermos e a vivermos a vida da graça de Deus em meio a todas as coisas. E salva o nosso coração das invasões sutis, de acolher sementes de morte na nossa alma. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Gente boa de Deus, Funciona. a gente está aqui alegre com o Vitor, o Jack e o nosso querido amigo Braulio. Bom dia para vocês, tudo bom? Bom dia, meu Gente irmão, boa. tudo bem. Bom, e eu tenho um assunto para tratar mais tarde, que é sobre um programa que eu vi na televisão ontem. O Daniel me chamou para ver, Super Pop, e havia lá 2 pastores que se casaram, só faltou o véu e a grinalda, mas beijinho na boca, 300 convidados, uma festividade enorme. E um deles eu conheço muito bem. E aí, além disso, esse casal que se casou e que antes um deles era pastor de uma igreja chamada Metropolitana, no centro do Rio de Janeiro, uma igreja de e para gays, conheceu esse outro e aí se uniram e fundaram uma igreja nova, chamada Igreja Cristã Contemporânea, que é uma espécie de renascer gay. O logotipo é igualzinho da Renascer, aquele solzinho com aqueles arcozinhos do sol e as fontes, a logotipia, é um negócio, aquele céu pintado atrás da Renascer, sabe, azul e branco, aquele negócio todo, é muito colorido, não tem assim, falta um arco-íris, né? Falta um arco-íris assim descendo, legalzão. Mas eu até brinquei, quando eu comecei a ver, eu fui vendo tudo igual a Renascer. Falei para Adriana, o Sônia e a Sônia, que estão aí querendo pegar esse nicho de mercado. Na realidade é um nicho de mercado. Mercado e tanto. Um grande mercado. Aí alguém viu o casamento deles, claro, um casamento público, eles fizeram uma badalação. As imagens para todo lado, revistas, jornais. E um deles eu conheço o suficiente para dizer que adora, é um pavão, vive disso mesmo. Você de já aparecer, conhecia já, depois eu vou contar a história. Conheço a figura profundamente. Aí, pois bem, bota a cara na janela, meu Deus, tem que viver com as consequências, né? Igual eu reclamar aqui que se abrir o YouTube tá cheio de matéria usando minha imagem, minha cara, para fazerem piadas, é normal, né? Assim, Claro. Quem vai para a chuva não pode ficar reclamando que está se molhando. Sim. Quem quer privacidade total não tem um programa de TV, não tem um site na internet, não prega publicamente, vai viver uma vida bem quieta, bem pacata, e aí reclame se foi invadido. Eu não tenho esse direito, eu estou com a cara para fora. Então, eu estou dizendo o que eu penso, estou ouvindo também o que nem sempre gostaria, mas fico na minha. Você já me viu reclamar aqui de que minha imagem foi mal usada na internet? Vai fazer o que quiser com a minha imagem. Eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Pois bem, aí pegaram lá a imagem deles na internet e puseram uma musiquinha do Adão e Ivo. É uma leitura pentecostal de Gênesis 2, né? Se Deus tivesse criado homem para casar com homem, não tinha criado Adão e Eva, tinha criado Adão e Ivo. E que é antiga, né? Essa história do Adão e Ivo. Mas aí puseram a imagem do casalzinho lá, se beijando, não sei o que, eles ficaram furiosos. Foi, Entraram na justiça contra o pobre do cantor, que é um cantorzinho pentecostal sincero, daquele tipo
que está por aí, do jeito que ele está correndo, ele vai acabar virando um mega idiotado gospel desses por aí. Mas por enquanto parece que ainda estava naquela fase de correria inicial, meio apaixonada e convicto. E infelizmente esse é um meio que tritura a alma das pessoas. Logo, logo o cara vira uma outra coisa, né? Mas o pastor foi levado à justiça, porque a música dele estava no YouTube com imagens do casamento dessa dupla, Sônia e Sônia. E aí, pois bem, aí tá lá o pastor, enfim, é patética a história. E eu vou mostrar um pouquinho mais para o final. Depois chegaram outros dois, um da Assembleia de Deus, que eu também conheço a família dele de longa data. Ele tem um irmão que inclusive já trabalhou comigo lá na Vinde. E tinha um pastor da Igreja Renascer, um jovem pastor. Estavam lá. E a Gretchen, que de todos era a mais sensata. A Gretchen, que tem uma filha gay. E frequenta ela, a Gretchen, em uma igreja evangélica. E já passou pela experiência na carne. E conquanto ela saiba muito pouco de Bíblia, mas sabia muito mais do espírito do Evangelho, assim, no trato das coisas, do que a moçada toda que estava lá. Foi até engraçado uma hora que ela quis citar a Bíblia. Porque, meus queridos, a Bíblia diz: venha como está e faze a minha obra. Aí o pastor lá não quis contestá-la, ela consertou, disse: vinde a mim, como você está e faça a minha obra. Aí o cara queria literalidade: vinha a mim os cansados e sobrecarregados. Isso é você citando a Bíblia, eu estou falando da coisa por trás. Aquele jeito da Gretchen. Enfim, as pedras reclamando para os dois lados, né? E ela olhava para um lado e olhava para o outro, só via exagero. Até a Luciana Ximenes era muito mais sensata entre os pastores, os anti-gays e os gays ideológicos. De fato, era uma guerra entre homofóbicos e homossexualistas. O pessoal do movimento mesmo, da propagação. Aí aquela discussão patética. Interpretações da Bíblia, meu Deus. E sobretudo as dos gays. Esse aí que eu disse que conheço muito, fez lá um curso de mestrado e muito do seu mambembe no Bennett, e doutorado, pior ainda, ele é um cara inculto. E a demonstração disso ficou explícita ontem ali, pelo que ele dizia. Ele arrotou uma arrogância de superioridade, que ele era formado, quis ridicularizar os outros. Mas abri a boca e eu pensei: tomara que ele não fale. Porque se abrir a boca eu conheço a peça, não tem conteúdo, é mais raso do que o chão. E aí vem com a titularidade do Bennett, sim. Como se fosse uma grande coisa, Aí em cima do pessoal, digo: meu Deus, é tudo patético, é um circo. Eu não sei como esses caras não conseguem parar, assistir isso e ficar com vergonha de serem parte de um circo tão patético quanto aquele. Mas é o que vai ficar para logo mais, para a nossa conversa. Por enquanto, eu queria apenas dizer que a você que está assistindo, que aquilo que a gente vem falando aqui com algum tempo, e anteontem de novo eu mostrei, ontem eu falei a respeito do assunto, e hoje mais uma notícia que revela esse perigo nas fronteiras do Brasil, que é uma coisa que a gente vem falando há muitos anos, né? E anteontem eu mencionei a história, que eu já também tenho falado sobre ela aqui com regularidade, desde o tempo em que o Marcinho VP me abriu os olhos para isso, no início da década de 90, do ajuntamento do tráfico de drogas com a guerrilha e depois com os movimentos islâmicos radicais na fronteira do Brasil. Lá na fronteira tripartite já está estabelecido
esse encontro. O resto das fronteiras aqui com a América Latina vão crescer. A tendência é essa. E ontem, casualmente, eu ia passando e vi uma matéria sobre o tráfico de drogas da Colômbia para o Brasil, através do meu estado, do Amazonas, onde, de fato, os espaços são imensos e por onde entram coisas impensáveis. Muito pó, montanhas de pó pela fronteira do Brasil, deixando os índios brasileiros numa situação de pânico, os pobres dos índios, porque estão sendo recrutados para fazerem trabalho de mula e ameaçados de morte. Às vezes tem que atravessar de canoinha, de casquinho, com a droga de um lado para o outro do rio, porque senão as Farc manda chumbo neles. São os mesmos grupos que o Brasil já deu proteção oficial para realizarem convenções aqui dentro, aqui nas proximidades de Brasília, reunião das Farc. Depois fica essa ambiguidade. Um governo oferece, o governo oferece convênio e amparo para as discussões políticas das Farc e depois reclama que as Farc usam o território brasileiro para fazer o que está fazendo. É muita ingenuidade. Vamos rodar a matéria e a gente volta já. Roda lá, minha gente. Sobre o tráfico de drogas. Bem ali, do outro lado do rio Iauareté, está uma pequena localidade conhecida como Aduana, na Colômbia. É de lá que sai boa parte da cocaína que abastece o mercado nesta região do Brasil. Iauareté é também o nome do povoado de 7.000 habitantes no interior do estado do Amazonas, onde a droga chega escondida em pequenas embarcações. Aqui o silêncio é a lei. Até índios do lado brasileiro são aliciados por traficantes para transportar e vender o entorpecente. E os próprios índios explicam que têm medo de represálias. Eles matam também, né? Se denunciar. Por isso nós temos medo. Na comunidade não há delegacia. A mais próxima é esta. Fica no município de São Gabriel da Cachoeira, a 400 quilômetros de distância. O prédio parece abandonado. Aqui o modelo de punição é bem diferente, cheio de regalias, com direito a tratamento especial. Esse homem preso por tráfico é quem cuida da recepção. Foi negócio de tráfico de droga, mas não era minha não, a droga. Outro homem de confiança da delegacia é este. Está preso há 4 anos por porte ilegal de armas. É ele que faz as vezes de carcereiro. Eu trabalho aqui na carceragem, ajudei. Se eu pensasse em fugir, não tinha como fugir. O delegado tenta se explicar. Hoje nós não dispomos, né, no município de carcereiro, né, de cozinheiro. Hoje quem faz esse serviço de cozinha são os próprios presos. Neste trecho do extremo norte do país, como se vê, o crime é quem acaba fazendo a lei. O acesso e o trânsito dos traficantes colombianos é praticamente livre. Mas, para o general, a região de fronteira está sob controle. A simples presença nessa região, junto a essa comunidade, serve para dissuadir possíveis iniciativas ou investidas por parte de narcotraficantes. Mas o próprio pelotão de soldados, o único e pequeno recurso dos brasileiros que vivem isolados neste fundo da Amazônia, faz seu grito de resistência. Dai-nos hoje da floresta! Dai-nos hoje da floresta! A sobriedade para persistir! A sobriedade para persistir! Bom, minha gente, vocês viram aí, e é apenas para que a gente ore, para que as autoridades acordem, porque pode chegar um tempo que se torne completamente tarde demais. Eu quero correr um pouquinho mais e passar logo para a matéria de ontem, dos Estados Unidos anunciando detalhes de novas propostas de sanções contra o Irã, o que deixou o Lula numa situação muito desconfortável. Eu particularmente achei tudo muito insensato. A insensatez do Lula em relação ao que está acontecendo lá já está expressa aqui de maneira muito insistente até. Mas eu achei de uma insensatez
o que o governo americano e os outros 5 aliados do Conselho de Segurança da ONU fizeram no dia de ontem, é uma insensatez extraordinária. Porque anteontem houve um acordo que o mundo inteiro viu. E eles mesmos chegaram a dizer, embora a gente soubesse, que eles estavam dizendo como protocolo e formalidade, que o Lula era a última chance, não sei o que e tal. No entanto, certo ou errado, o Lula conseguiu um papel assinado, que estabelecia um prazo de 30 dias para o Irã começar a fornecer 2/3 do urânio estocado que ele tem para ser guardado na Turquia e devolvido um ano depois em quantidade maior, enriquecida. Bom, mas foi ontem. E anteontem a Hillary falou. E antes de ontem também, antes de ontem também, falou. E em momento algum eles anunciaram que estavam com um documento pronto a respeito disso. Então a insensatez é esperar ver aquilo tudo e chegar no dia de ontem a apresentar um documento onde já estava tudo definido pelos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Então a ação do Lula lá foi de uma insensatez total. E a ação dos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU foi outra insensatez horrorosa. Por quê? Porque eu creia que o Ahmadinejad está bem intencionado, que eu estou dizendo isso, sob hipótese nenhuma. Não creio. Eu só creio que política e diplomaticamente foi a coisa mais burra que eles fizeram. Porque agora eles deram um argumento ao Ahmadinejad de poder dizer, ué, o Lula veio aqui com o presidente da Turquia, o primeiro-ministro, assinamos um protocolo que ia se cumprir em 30 dias e no dia seguinte eles já desmontaram a minha intenção, não creram nela, não serão 30 dias que de fato fariam ou farão a diferença. Eu acho que foi de uma pressa que acabou dando razão ao assassino. E a Hillary está declarando que o Brasil e a Turquia são muito ingênuos. Disso tudo. Ela tem razão, no mínimo. Eu não creio que haja ingenuidade por parte do Lula. O que eu acho que há é volúpia e inconsequência. Há uma inconsequência enorme e uma volúpia maior do que a inconsequência. E ingenuidade, até ontem aqui eu disse, quem dera fosse ingenuidade. Eu pessoalmente gostaria que fosse, eu não creio que a gente possa categorizá-lo nesse nível. Ele pode ser ignorante em relação ao processo, ele pode estar cegado pela volúpia dele, ele pode estar surtado, mas é um surtado que não é ingênuo. A malícia surta também, a vaidade, a volúpia, todas essas coisas tiram o cara do eixo. Então ele continua falando aparentemente coisa com coisa, mas se mudar o pressuposto, a construção está toda torta. Ainda que você diga, não, esse sujeito não enlouqueceu, ele está dizendo que A mais B faz isso, mas a pressuposição é que já é uma tortuosidade no olhar, que foi corrompido na sua lente, ganhou concavidade ou convexidade, mudou a forma da coisa, mudou a dimensão do observado. Esse é o surto, e o cara constrói em cima daquela observação equivocada, ou daquele desejo de ver aquilo, a construção que queira. No caso dele, para mim, não é nem isso, ele sabe onde ele está pisando. O que é mais interessante para ele, para o clamor interior dele, a realização pessoal, que o manifeste aos sentidos do mundo, como o indivíduo que fez essas tentativas, do que qualquer outra coisa, ainda que a gente pague um preço enorme nessa história, ainda que ele próprio venha a pagar. Mas a conclusão dele é que, no meio dos grandes, ele não ia ter muito espaço. Então ele resolveu ser líder dos menores e dos mais problemáticos. Essa é basicamente a filosofia simplificada da ação do Lula.
No meio dos Estados Unidos, isso e aquilo, o pessoal vai sempre dizer, menino, cala a boca, espera um pouco, você tem futuro, legal, hein? Promissor, esse é o cara, vamos lá e tal, mas é um menino que está chegando, calma, rapaz. Vai chegar teu dia, escoteiro. E ele não está afim disso. Você tem um mercado enorme, muito maior, de países inferiores, carentes e que olham para ele assim numa perspectiva de superioridade. Aí ele decidiu que é muito melhor ser cabeça de formiga do que bunda de elefante. Então resumo da ópera em relação ao Lula. Mas vamos rodar as reações do dia de ontem à tentativa de acordo do Lula com Ahmadinejad, o primeiro-ministro da Turquia. Resposta da Hillary Clinton. Vamos ver. O acordo fechado pelo Brasil e pela Turquia com o Irã não foi suficiente para impedir que os Estados Unidos levassem adiante uma nova proposta de sanções contra o país nas Nações Unidas. Os 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, se reuniram na tarde de hoje para discutir as medidas. A embaixadora americana na ONU, Susan Rice, admitiu que a nova resolução prevê fortes sanções ao Irã. A embaixadora dos Estados Unidos disse que o texto foi analisado por todos os 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança e que todos eles puderam expressar seus pontos de vista. Susan Rice disse que o Irã continua a desafiar a comunidade internacional e que isso tem um preço. Ela acrescentou que a resolução é um instrumento para convencer o Irã de que é possível uma solução pacífica para o impasse sobre o programa nuclear do país. Segundo a representante americana, a medida não pretende substituir os esforços diplomáticos junto ao governo de Teherã. Entre outras medidas, a resolução prevê a proibição de investimentos no país, restringe a importação de armas convencionais e impede a utilização de mísseis iranianos. As contas iranianas em bancos internacionais também vão sofrer restrições. A embaixadora brasileira na ONU, Maria Luísa Viotti, diz que o Brasil não vai participar das discussões da nova resolução contra o Irã. O Brasil não vai se engajar na discussão de uma negociação nesse momento, porque há uma nova situação, um acordo muito importante que foi firmado ontem em Teherã. Nós achamos que o momento é um momento para a diplomacia, é um momento para continuar as negociações. Esses países já estavam trabalhando no projeto de resolução há algum tempo e eles querem continuar esse processo, um processo em que as sanções não seriam um objeto em si mesmas, mas sim um estímulo para a continuação das negociações. O Brasil acredita que nós já temos as condições de dar prosseguimento às negociações. Então, nós precisamos dar oportunidade ao acordo que foi firmado ontem em Teherã de produzir resultados negociados, uma solução pacífica para o problema iraniano. Em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, estranhou o fato de o Conselho de Segurança já ter uma resolução um dia depois do acordo fechado em Teherã. O ministro disse que recebeu garantias de que a China aposta numa solução pacífica. Com uma conversa muito boa e longa com o ministro chinês, que aliás, o que eu ouvi foi expressões de elogio, mas mais importante do que elogio, de apreço pelos esforços, pela possibilidade de uma solução pacífica e pelo interesse chinês de participar de uma solução pacífica e negociada. O que nós escutávamos nos últimos dias, antes da visita do presidente Lula, é de que essa discussão estaria bastante avançada entre eles, entre os membros permanentes, e creio que alguns dos membros permanentes, inclusive, insistiam, aliás, alguns disseram isso publicamente, que a visita do Lula seria a última chance, então havia uma espera dessa visita do Lula. Agora, é claro que se você tem um resultado, não é possível que todas as pessoas tenham tido já tempo de analisar o resultado, pesar todas as... E se no dia seguinte você está apresentando uma resolução, na realidade, essa espera era puramente protocolar. Mas vocês vejam, assim, até pelo gestual do Amorim, assim, eles lá, os 5, eles lá, o gestual demonstra uma divisão enorme. Até porque o Brasil não recebeu nenhuma solicitação oficial da ONU para fazer o que fez. Foi estratégia de governo paralelo do Lula, foi correr por fora, comer pelas beiradas.
do ponto de vista da oficialidade da ONU, nunca houve uma solicitação. Ei, Brasil, vocês que são os caras do futebol, das mulheres bundudas, do samba, do carnaval, essa coisa toda, não querem jogar um molhinho aí no meio, vão lá para debaixo das burcas iranianas, verem se vocês conseguem arrancar alguma coisa e tal. Nunca houve essa solicitação. Uma tentativa de estabelecer a Copa 2. Então, fazer a Paracopa, a Paralimpíada. Aí o Lula disse, pô, eu não vou ganhar a Olimpíada, mas eu vou sair com ouro da Paralimpíada da ONU. Aí resolveu fazer a Paralimpíada. Aí começou a Para-ONU, vai por aí, ele vem fazendo Para-ONU. E aí chega, óbvio, que eu que estou de longe, sei que o mal-estar é grande, que esses que têm o assento permanente, que estão fazendo essa viagem há muito tempo, é sensível o desconforto deles. A presença da Hillary aqui, o que foi? Foi uma tentativa, o tema dela era esse. Há 2 meses e meio, quando ela esteve aqui, era dizendo, olha, esse negócio já andou demais, vocês não sabem onde estão pisando. Ela falou aqui, eu botei no ar, aqui na Vem Ver TV, a entrevista que ela deu para a Globo News, de 30 minutos, direta, ali falando tudo explicitamente. Então, o Celso Amorim não tinha também que achar algo estranho, porque ela veio aqui especificamente para manifestar o desacordo. Semana passada, portanto, dias antes da ida do Lula ao Irã, ele e a Hillary se encontraram nos corredores de um desses encontros nova-iorquinos, aí, estilo ONU e tudo mais que de ecumenicamente política acontece no mundo, acontece em Nova York, né? Então, boa parte desses acontecimentos. E num desses eventos, mostrou a posição dele, do Brasil, a posição da Hillary, e ao final um encontro casual deles na saída. E eu falei para minha mulher, a Hillary não aguenta mais o Celso Amorim. Pela atitude dela, pelo olhar dela. Ele veio, aí ela olhou assim para ele, mas deu um olhar como quem diz, ai meu Deus. Aí fez aquela ação diplomática de cumprimentá-lo, estendeu a mão, ele se aproximou e deu um beijinho nela. Ela retribuiu assim, retribuir já virando a cara e andando naquela direção. E os gestuais gritam muito mais do que as palavras, eles ficam diplomaticamente tentando usar termos. Mas o gestual, a linguagem corpórea, não consegue ser tão polida assim, escapam esses atos falhos da energia guardada, né? É como aqui, ele usou uma palavra equivocada, ele disse que os membros desse grupo aí até insistiam em que o Brasil fosse, não. Nenhum deles insistiu. Até a Rússia, um dia antes da ida do Lula para lá, nós mostramos aqui o presidente russo conversando com o Lula, quando ele disse que não tinha o otimismo do Lula. Mas em consideração a viagem dele, ele daria 30%, deu uma piscada e tal. Em momento algum, houve estímulo. No máximo que houve foi, bom, já que o cara está indo, deixa ele ir. E com uma piscadinha, como quem diz, vamos dar alguma chance à ingenuidade dele. Mas em momento algum houve adesão, como ele tentou insinuar aqui o Celso Amorim. E esperavam apoio da França e China também, e não tiveram, né? Da China tiveram em parte. Da França que não veio. E da China, ontem de manhã, o telejornal na China noticiou que a China estaria dando o apoio de mais tempo para o Irã em função da visita do Lula. Mas eu não sei o que aconteceu depois do telejornal da manhã na China, que foi o que eu vi, um pedacinho do que mostraram. Durante o dia muita coisa acontece, né? Um telefonema do Obama e para o Premier pode mudar tudo, da Hillary para alguém, ou uma conferência, uma teleconferência. Lógico. Ontem mesmo, pelo que a Hillary deu a entender, e depois a secretária de Estado, que a gente mostrou aí, a representante, né, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU,
deu a entender claramente que os responsáveis por aquilo ali, os contrapartes, representantes de cada país membro do Conselho de Segurança da ONU, tinham se reunido ontem à tarde para ler o documento. De modo que eu achei, como disse no início, que foi imprudente do ponto de vista deles. Eles deveriam, por mais apressados que estejam, por mais que tenham informações privilegiadas, não deixassem a coisa ter chegado no nível que chegou, tivessem sido explícitos. Não vão porque não daremos qualquer que seja o apoio. Não deviam nem ter deixado ir. Agora, já que deixaram ir, e não podiam também ter impedido, mas pelo menos poderiam ter deixado claro que da parte deles não havia qualquer expectativa. Não precisavam ter sido tão diplomáticos para ontem terem sido tão pragmáticos. Vacilante, comportamento vacilante. Vacilante, né? Dúbio, e que dá razão ao ofensor, dá razão ao bandido. Sem dúvida. Não é? É quando você está cheio de razões, mas o modus operandi da defesa da razão te arranca a razão, porque não basta que o fim seja explicitamente bom, os meios tem que carregar os fins têm que pré-existirem nos meios, no modus operandi da coisa, né? De modo que essa é a insensatez que eu acho que podia ter sido totalmente evitada. Mas, Caio, você não acha que a Hillary veio alertar o Lula, né? Ela veio, foi isso que eu disse, ela veio explicitamente. Mas ela, como isso, você está dizendo, teve uma ação de diplomacia, não aqui, a dizer, mas aqui você acha que ela veio e falou na ela foi clara, aqui ela falou na TV, para os brasileiros, com toda clareza. Depois ela foi fazer uma palestra para jovens universitários da Universidade Afro-Brasileira, lá de São Paulo, e até foi um desperdício, a meu ver. Falou lá 40 minutos e respondeu umas 5 perguntas mambembes demais, muito ruinzinhas. Mas ela disse o que ela queria dizer, e disse com toda objetividade. Na conferência lá, na televisão, disse ao Celso Amorim, disse ao Lula, disse a todo mundo. Até eu, que não tenho nada a ver com isso, vendo televisão, vi o que a mulher estava dizendo com toda clareza, meu Deus. Agora, Caio, me parece que o comportamento diplomático do Brasil, encabeçado pelo Lula, ou a imagem espelhando a semelhança do Lula, é mais ou menos, levando aqui uma caricatura em consideração, o comportamento de uma mulher histriônica, né? O que é uma mulher histriônica? É aquela mulher que quer chamar a atenção de todos. Então, quando ela recebe a atenção de um homem, ela já recebeu a atenção daquele homem, ela busca a atenção do outro homem, para deixar o primeiro homem que ela recebeu a atenção, vamos dizer assim, inseguro e desconfortável. É incrível isso, né? Que tem muito a ver com a questão da sedução aí, né? Uma questão da imagem, de querer estar no centro, no epicentro das atenções. E o nosso Lulinha Paz e Amor é um grande sedutor. É um histriônico, uma histérica. Ele vai andando ali e tentando seduzir todo mundo. E se faltar alguém, ele vai para o espelho e dá uma cantada em si mesmo e tasca um beijo de língua em si mesmo no espelho. Ai, Lula, você é irresistível. Pena que não haja mais ninguém para ver. Mas isso é brabo. E tem gente pensando que a gente está brincando, dizendo isso. Não, esse mal é real. Pega todo dia, quem sabe você está infectado e não percebeu ainda. Está cheio de histriônicos à nossa volta em vários aspectos. Mas por falar em histeria e reações assim panicadas, eu estava ontem a conselho do Daniel Sobrinho, aqui em casa agora é um problema, a casa dos Daniéis, né? Aí o pessoal liga, o Daniel, de qual deles? Aí tem mais de um, eu digo, tem mais de um. E ontem ainda apareceu um terceiro aqui. Aí, Daniel Sobrinho, Daniel Filho. Aí eu desci aí à tardinha, encontrei o Daniel ali na cozinha, e aí ele estava lá comendo alguma coisa, falou, tio, vou correndo lá para o quarto porque eu vou ver o Ghost Hunters no canal 46. Eu adoro ver aquele programa.
Ele já até me falou para ver, eu assisti 1 ou 2 assim e tal. Não me liguei muito e achei engraçado. Mas ontem eu falei, pode deixar que eu vou ver. Aí cheguei lá em cima, botei no 46. Aí de repente aparece uma cena de um porão, né? 2 carinhas daquele grupo lá, TAP, dos caçadores de fantasmas, descendo para fazer uma averiguação com aqueles mecanismos de infravermelho, captação de som subsônico, toda aquela história. Uma equipe no 3º andar, outra no 2º, esses carinhas lá embaixo. E olha só que coisa mais engraçada. O bicho diz que tem medo de tudo no mundo, menos de fantasma. Vamos ver. Solta esse moço visitando esse porão, esse caçador de fantasmas. Ele... eu não vou dizer nada. Depois a gente vê. Roda aí, minha gente. Steve and Dave Tango in the basement. Gardner Bass case at the Victorian Mansion. Anyone down here with us? Let's see if we got anything in this room. 0.5, 0.2. Can you please give us a sign of your presence? Can you make a noise? Let us know you're here. Now see this, Tango? Yeah. This appears to be older furniture. Yeah. Sometimes spirits can be attached to inanimate objects. Attachment to an object can lead to paranormal activity because the spirit is still there with the objects, and if you're there with it, you may be able to find it. Just because it's in ill condition doesn't mean that something couldn't still be attached to it. Exactly, yeah. So let's not take this lightly. It's what? Holy! This is not real. No. Holy bastards. You scared the hell out of me. Scared the hell out of me. Scared the piss out of me. What? Spiderweb, I felt it. I mean... What? Are you kidding me? Where? Where? What? I keep getting it on the back of my leg. What? I don't see anything. If you see something, just don't even hesitate. Kick it. I won't. I was doing EVP work, and I thought I felt a spider. I jumped and kind of screamed a little bit. I don't like spiders. I don't like heights. I don't like flying. Luckily, it seems to be that the one thing I'm not afraid of is ghosts and the paranormal. Ai, meu Deus, o carinha vai caçar fantasma e tem medo de aranha. Aí ele vai descendo, de repente eu vejo, ai, 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 ai. Eu digo, vai ver que foi uma mão fria que pegou no tornozelo. Não, foi uma aranhazinha que apareceu para o caçador de fantasma. Mas... tem que caçar fantasma gay. Mas dependendo da aranha, Caio, ela pode ser um grande fantasma. É? Dependendo da aranha, ela pode ser um grande fantasma. Mas tem que ser uma caranguejeira, né? Uma aranha dessa, ele só pode caçar fantasma aviadado. Porque eu vou te dizer, meu amigo, o sujeito desce num porão para caçar fantasma. Dele, ai, ai, uma aranha! Eu tenho medo de tudo na vida, menos de fantasma. É isso que ele está dando testemunho de que para ele fantasma não existe. Porque o cara que diz que tem medo de tudo na vida, ele falou de altura, de não sei o que, disso, daquilo, só não tem medo de fantasma, porque a única coisa que na realidade ele não reconhece como existente são os fantasmas. Ele trabalha nisso porque não é perigoso porque não existisse. Porque se existisse do tamanho de uma aranha, ele ia fazer ai, ai, ai. Mas vou falar em ai, ai, ai. Nós vamos já para o ai, ai, ai. Mas antes, eu quero pedir ao Tiago para colocar um intervalo musical para a gente. Chegou assim a minha horinha especial de dar uma chegada ali dentro e tomar o meu remedinho das 10 horas da manhã, tá bom? Então assim que eles estejam com o nosso intervalo preparado, Daniel, me dá um toque aí para que a gente vá e na volta nós vamos mostrar aquela sequência de matérias do casal de pastores gay com a Luciana Gimenez, a Gretchen, um cantor evangélico da música do Adão e do Ivo e um bispo da igreja Renascer em Cristo. E essa igreja cristã contemporânea, que tem um logotipo parecido com a da Renascer, Renascer Gay. De modo que é o que a gente vai mostrar. E se você que está nos vendo quiser convidar outros amigos para assistirem, ao final a gente vai conversar sobre este assunto, tá bom?
Então eu fico só no aguardo da moçada dizer se a música está pronta para nós aí dentro ou não. Não tá? O que tá vendo? Eu vou começar a tocar e a cantar aqui, eu vou virar Pavarotti. Olha que eu canto ou não canto, Braulio? Você canta e encanta, né, meu amigo? Não, aí já é por tua conta, viu? O encanta já é outro sedutor histriônico. Mas não é nesse sentido. Encanta as pessoas. É o Braulio. Caião, mas o programa de agora em diante vai ficar mais colorido, né? Vai ficar mais colorido, né? Vai ficar o verdadeiro arco-íris de alegria aqui. É, e por quê, hein? Ué, porque o pessoal... Que vai entrar aí essa moçada... O pessoal da moçada do Utererê vai chegar forte. Né? Vai chegar o tererê, né? Utererê. O tererê é o que? É a variação do bunda lelê? Com certeza, pode ser. É o tererê. Variação do bunda lelê. Bom, vamos lá para o nosso intervalo musical. Até já, minha gente. So we're leaving in the morning on the early train. Well, I could say everything's alright, and I could pretend to say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Well, I could say that's the way it goes, and I'd walk away and you won't know that I was lying. Oh, no, because I can't stop loving you. No, I can't stop loving you, and I won't stop loving you. Why should I? We took a taxi to the station, and not a word was said. And I saw you walk across the road for maybe the last time, I don't know. Feeling humble, heard the wrong on the railroad track. And when I hear the whistle blow, you walk away and you won't know that I'll be crying. Oh no, because I can't stop loving you. No, I can't stop loving you. No, I won't stop loving you. Why should I even try? I'll always be here by your side. I never wanted to say goodbye. I'm always here if you change your mind. So we're leaving in the morning on the early train. Well, I could say everything's alright, and I could pretend to say goodbye, but that would be lying. Oh, because I can't stop loving you. No, no, I won't stop loving you. Why should I even try? Because I can't stop. You know I can't stop loving you. Oh, well, it's all I can do to keep from crying. Why should I even try? Why should I? Tell me why? Why should I even try?
try, even try. Tell me why. Merci beaucoup. I've been trying oh so long to let you know how I feel. So if I stumble or if I fall, would you help me back so I can make you see? Please give me one more night. Give me one more night. Oh, one more night. 'Cause I can live forever. Just give me one more night. Give me one more night. Oh, one more night. 'Cause I can live forever. Well, I've been sitting here so long, just wasting time, just staring at the phone. And I was wondering, should I call you? Then I thought, maybe you're not alone. So please give me one more night. Give me one more night. Oh, one more night. 'Cause I can wait forever. Just give me one more night. Give me one more night. Oh, one more night. 'Cause I can wait forever. Just give me one more night. Just give me one more night. Oh, give me one more night. Because I can't wait forever. Like a river to the sea, I will always be with you. And if you sail away, I will follow you. To give me one more night. Just give me one more night. More night. 'Cause I can't wait forever. I know there'll never be a time you'll ever feel the same. And I know it's only words, but if you change your mind, you know I'll be here. And maybe we both can learn. Oh, give me just one more night. Just give me one more night. Just one more night. 'Cause I can't wait forever. Oh no, give me one more night. Just give me one more night. I'll give you one more night. Because I can't wait forever.
minha gente, nós estamos de volta e, conforme eu disse há pouco, eu quero apresentar o material, parte das entrevistas, conversas e matérias apresentadas ontem no programa da Rede TV, o Super Pop, com a Luciana Gimenez. E eu quero apenas dar o tempo para que aqui é tudo amador em casa, tem que tirar um DVD, enfiar o outro, ir lá no display, enfim. Aqui não é televisão, a gente só está compartilhando com você as nossas conversas, mas é tudo feito na base do um bota o dedo aqui enquanto o outro aperta ali. E é com esse carinho e boa vontade que a gente vai tentando, manhã após manhã, dia após dia, trazer esse nosso encontro até você. Mas o primeiro vídeo que nós vamos mostrar são as cenas do casamento. O casamento do casal. Pastor Marcos e, se não me engano, o pastor Fábio. Marcos e Fábio, casando-se. O Marcos eu conheço bem. O Fábio, eu olhei para ele, eu falei, eu conheço este rapaz de algum lugar, a gente deve ter se encontrado por aí, porque ele me é completamente familiar. Mas eu não posso dizer exatamente, eu o conheço. Fiquei apenas com a impressão de que em relação a mim ele é tudo menos um desconhecido. Devo ter encontrado com ele por aí, já devemos ter conversado, ou então com gente muito parecida com ele, porque me deu essa impressão de que eu o conhecia. Se eu estiver enganado, vai ser uma das poucas vezes em que eu me engano a esse respeito. Em geral, a minha memória fotográfica é muito boa até hoje. Mas a matéria que você vai ver agora mostra esse momento do casamento para 300 pessoas, com cobertura de mídia. Eles divulgaram. Eu conheço bem o espírito do Marcos, ele adora uma televisão, uma revista. Quando eu conheci, ele já estava nessa de tentar trazer as televisões e dar entrevista em televisão. Ele queria ser pautado todo dia para esses programas de mulher à tarde, para falar sobre a fé gay que ele carrega dentro dele. Pois bem, o casamento foi também uma demonstração pública das mais visíveis. Eles não estão gostando, aparentemente, de viver com as consequências. Ou, quem sabe, adorando viver com as consequências. Porque o exibicionista faz a exibição e, se ela é louvada, ele adora. Se ela não é louvada, ele adora também. Então, rodem, por favor, o casamento desses dois senhores no altar. Vamos ver. 20 de novembro de 2009, os pastores evangélicos Marcos e Fábio se casam num buffet no Rio de Janeiro, diante de 300 convidados, e recebem a bênção de um outro pastor. E aí nós demos esse grande passo de amor para confirmar diante das pessoas que o gay ele não precisa viver de uma forma excluída, viver de uma forma escondida, porque não é uma doença, não é uma enfermidade, não é algo feio. Na cerimônia, 30 casais de padrinhos, sendo 29 homossexuais. Os noivos trocam alianças e, ao final, o tão esperado beijo. Na festa, os dois juntos jogam o buquê. Desde a infância tinha um sonho de ter um casamento e, junto com os amigos, família. O próximo passo agora é adotar uma criança. Marcos e Fábio acreditam que a felicidade do casal só estará completa com a chegada de um filho. Adotar uma criança também é um sonho, né? Mas da forma que nós queremos adotar, eu não quero só no nome dele ou no meu nome. Nós queremos em conjunto, porque nós dois seremos responsáveis por essa criança. E nós vamos lutar por isso também. Nós não temos medo de enfrentar a sociedade. Vocês querem menino ou menina? Tanto faz. Tanto faz. E assim, muitas vezes gera um pouco de polêmica quando se fala em homossexuais adotar. Será que os filhos vão nascer, vão crescer e se tornarão homossexuais? Sabe, isso é uma mentira.
né? A orientação sexual não tem como ninguém mudar, né? Não existe a criança de repente vira adolescente, acorda, mamãe, eu sou gay. Eles não têm medo de enfrentar desafio. Há 3 anos fundaram a Igreja Cristã Contemporânea, que prega o amor de Deus a todos sem preconceito. A nossa igreja, ela começou praticamente junto com o nosso relacionamento. Então nós falamos que a Igreja Cristã Contemporânea, ela nasceu em cima do amor de 2 homossexuais. A maioria dos fiéis é homossexual, mas o casal garante que as portas estão abertas aos heterossexuais. A nossa igreja não é uma igreja para homossexuais. Infelizmente, né, eu digo isso infelizmente, tem mais homossexuais porque as outras igrejas não aceitam os homossexuais, né? Se a igreja hoje aceitasse a todas as pessoas, com certeza nós teríamos um grupo mais balanceado. Mas existem muitos heterossexuais também que frequentam a nossa igreja. Ao contrário de grande parte das igrejas evangélicas, eles não pregam a virgindade antes do casamento. Não precisa casar virgem, né? E não, mas o que a gente fala não é, hoje eu faço uma união dessas, né? Eu recebo uma bênção para o matrimônio, amanhã eu não quero mais e pronto. Não, ela tem que querer e viver toda a vida. Quando ela chegar a esse ponto, é um ponto de maturidade. E sobre o dízimo, são categóricos. O dízimo é praticado na nossa igreja como qualquer outra igreja, né? Nossos imóveis são todos alugados, né? Assim, tudo depende dos fiéis também, dos membros a assumirem também a parte que... Mas tem que dar 10% do salário, fiel? Não é obrigatório, não tem nada assim obrigatório. Quem desejar, né, sentir o desejo, vai estar fazendo isso e vivendo. Talvez você que está em casa, está assistindo aí ao Super Pop, você dizendo assim, esses 2 estão endemoniados, esses 2 precisam de uma libertação. Na verdade, nós não precisamos de libertação, porque somos gays, assim fomos criados por Deus. E você não precisa me aceitar, eu só quero que você respeite e você reconheça que Deus também está comigo. Bom, a gente estava aqui vendo e tem mais 2 matérias, uma de 5 minutos e uma outra de 28, sobre o mesmo tema, com as mesmas pessoas, mas eu estava vendo aqui a empolgação do Braulio. Não, eu só estou brincando, por favor, eu não estou empolgado com nada. Não, você parecia muito empolgado, Braulio. Você falou que bonitinho. Você tem que tirar sarro, né, velho? Tem como, né? Desculpa. 2 pastor boiola, tu tem que tirar um sarro básico, né, bicho? Pra você foi controlado. Dá pra deixar passar? Não dá pra deixar passar. O Daniel fala um termo aí que eu esqueci. Qual o termo, Daniel? Que o Daniel usa um termo bom pra poder expressar isso, mas eu não me veio. Que ele fala que eu faço com a galera da rua. Sei. Eu não sei o que é. Como é que chama, Daniel? Por favor, fala aí. Tá aí dentro, nós Daniel. Já lembrou o termo do Braulio? O termo é dele. O Braulio tem muitos termos. O termo é do Daniel. Ele não lembra. Não lembra? Tá, não. Mas enfim, não tem como deixar passar. Né? Você fala que eu faço com a galera na rua lá, que não perdoa, como é que é? Tem que ser rápido. Uma alergia? Tá, tipo assim, não tem como passar, Caio, infelizmente. Você vê o pastorzinho lá. Vamos combinar. Vamos combinar, né, velho? Não dá pra você, né, Braulio? Braulio não pode ser chamado pra dentro dessas coisas ou pode? Não. Mas é tudo que o povo quer nessa hora é Braulio. Pois é, eles adoram. Essa é a briga toda em função de Braulio. Imagino eles lá. Braulio é o pivô da questão. Fico imaginando os caras lá antes do culto, assim, um olha para o outro e fala, o que a gente vai abrir agora? Ele, a Bíblia, não. A Bíblia. Hoje é a Bíblia. Esse cara não se segura. O que a gente vai abrir? A Bíblia. Tá vendo? Não tem como.
Tem como ficar indiferente. Não dá pra... Infelizmente. Isso com o Braulio é uma coisa muito fatal. Muito fatal. Isso é uma heresia. Agora, cara, você tem dados, conhecimento de qual que é o perfil, a maioria do perfil das pessoas que frequentam as igrejas gays? Olha, dessa aqui, precisamente desta atual, Igreja Cristã Contemporânea, não. Porque eu não a conheço, eu não sabia nem que ela existia. Eu soube apenas que o Marcos tinha saído lá da Igreja Metropolitana, no centro do Rio, que é uma filial daquela igreja nova-iorquina de gays. E foi nesse contexto, inclusive, que eu conheci o Marcos no tempo do Café com Graça. Aí por volta de 2002, eu vinha conhecê-lo. E ele estava nessa missão incontrolável de tornar a Igreja Metropolitana conhecida, igreja de gays no centro do Rio. Aí ele estava se pautando em onde ele podia, nos programas da tarde. Foi nesse contexto que eu vim a conhecê-lo. Estava, aliás, vindo de dar uma entrevista na televisão num dos programas da tarde, foi aquele escarcéu. E acabou que o meu filho Ciro o levou para conversar comigo. E eu tive muitas conversas com ele a respeito de várias coisas, né? Conversas mais formais e conversas informais, mas algumas casuais, outras especificamente para tratar sobre alguns assuntos. E houve um dia em que eu comecei a acreditar que ele estava entendendo que se ele tinha aquela condição, ele não tinha que vivê-la como propaganda. Se ele tinha aquela condição, aquilo ali não era honroso, não era sadio fazer daquilo um billboard, um outdoor. Insistir na tese propagandista, eu falei a ele, era cair no homossexualismo. Por enquanto ele tinha uma situação de homossexualidade. Agora, se ele virasse um porta-voz gritante dessa notícia, um evangelizador dessa história, ele ia virar um homossexualista, um ideólogo. Ele iria se transformar num indivíduo desses que, sinceramente, meu coração repudia a postura, que é o pregador homossexual, que prega homossexualismo, como o pregador homofóbico, sim, como qualquer um outro indivíduo, o indivíduo heterossexual, propagandista da sedução. Qualquer uma dessas coisas são nojentas, são doenças, são caroços, são temas da fixação do indivíduo que ele quer transformar em ideologia de convencimento para os outros. Então a minha conversa com ele era dizer, olha, se você viva isso, não seja promíscuo, não seja efeminado, não seja chocante, não seja nada disso para com as pessoinhas. Se você vive essa condição, viva da maneira mais monogâmica possível, afetuosa, limpa e discreta que você puder. Como qualquer casal vive. Porque com um casal heterossexual se apaixona, casa, eles não vivem fazendo propaganda disso o dia inteiro, ao contrário, vivem com normalidade. Por quê? Que se essa é uma condição sincera nele, tem que virar uma propaganda e um discurso, uma plataforma e um circo. Então pare com isso, era a minha afirmação insistente. E como eu disse, chegou um ponto que eu achei que ele tinha entendido, que ele ia ficar mais na dele. Aí um dia ele me convidou para ir pregar na Igreja Metropolitana. E eu sabia que aquilo ia dar um bafafá dos infernos. Mas eu falei, eu vou lá, eu prego em tantos lugares diferentes, eu prego até nas igrejas evangélicas, né? Então por que eu não irei lá? Eu me perguntei, Jesus não iria? E a minha resposta foi sim, ele iria.
estivesse passando, fosse convidado, não teria nenhum problema, como foi a qualquer outro lugar. E foi até ao templo em Jerusalém, que era o lugar, que era o covil de salteadores. Então, eu fui. E preguei. No dia seguinte começaram as confusões, né? Para todo lado, um bafafá na internet até hoje. Aquele Severo ainda explora essa situação de eu ter ido pregar lá. Mas quem, de fato, foi a figura mais veemente que eu tenha sabido em relação a defender o fato da minha liberdade em Cristo de pregar onde eu quiser, inclusive lá, na Igreja Metropolitana, foi o reverendo Guilhermino Cunha. Porque levaram esse assunto, embora eu não seja pastor oficial da Catedral Presbiteriana do Rio, eu tenho um vínculo, que é muito mais do que oficial com eles, é um vínculo de amor sincero, de história longa. Então eles, sabendo disso, e sabendo que, embora eu não seja mais pastor presbiteriano há 10 anos, eu prego na Catedral com regularidade. Naquele tempo, em 2002, eu pregava toda terça-noite. Eles foram lá, ao reverendo Guilhermino, não sei quem, com uma ideia de uma representação contra mim, essa coisa de religião, né? E o Guilhermino leu lá a história, ouviu os argumentos, levaram até a reunião do conselho, segundo me foi narrado, e o Guilhermino ficou furioso, conforme me foi narrado, não por ele, mas por uma terceira pessoa, um tapa, um soco assim na mesa, pá! E falou, ele é um homem de Deus, ele sempre pregou o evangelho aonde ele quis, e por que agora que vocês querem determinar aonde ele pode, onde ele não pode, tem mais é que pregar mesmo e tal e tal. Então, naquele tempo, o grupo lá da Igreja Metropolitana era quase que homogeneamente de gays. Porque a propaganda era esta, uma igreja de gays e para gays, é a igreja americana de Nova York. Eu conheci uma das pastoras que veio lá e ele, Marcos, pediu para que eu a conhecesse. Ele a levou lá no Café com Graça, acho que no sábado à noite, se não me engano. Conversei com ela, depois saí com ela para jantar. Ali ao lado, uma pastora negra, gente muito boa, muito espontânea, muito alegre e muito tranquila. Não me pareceu esse tipo aqui, que fica fazendo propaganda dessa história, ela muito na dela. Se não tivessem me dito que ela era gay, não tinha como eu saber. Era uma mulher negra, feminina, tranquila, leve, uma boa conversa, agradável como ser humano e como irmã na fé. Mas a fixação do moço na propaganda dessa história, e agora piorou a meu ver, porque se eu não estou enganado, eu posso estar todo equivocado. Mas o que eu percebi das entrevistas que se seguiram é que o atual companheiro do Marcos, que é o Fábio, ele tem origem mais pentecostalizada do que o Marcos. O Marcos tem uma origem, se eu não estou enganado, congregacional de Campo Grande, por aí, que é da família dele. Eu cheguei a conhecer a mãezinha dele numa determinada festa onde eu estava, ele me apresentou a ela, uma senhorinha muito tranquila. Mas o Marcos vem de lá, ele tem uma origem histórica, igrejas evangélicas históricas. O Fábio é que me parece, pelo perfil, ser mais pentecostal. Aí juntou a articulação, suposta articulação mais teológica do Marcos, com a exclusividade pentecostal e carismática do Fábio. Aí quando o casal se juntou, ficou o Marcos cabeça e o Fábio emoção, coração e tal. E isso, a meu ver, deve ter definido um perfil diferente para esta nova igreja deles lá. Porque a pulsão do Fábio, se eu estou fazendo uma leitura correta, é aquela pulsão evangelística do pentecostal. Ele quer fazer o movimento da igreja cristã contemporânea crescer, virar uma renascer gay no Brasil, aquela avidez pentecostal. Já o Marcos é mais ideológico. Ele é do tipo que quer muito mais que essa seja uma ideia referencial, que ele se torne o referencial dessa expressão cristã no Brasil,
do ponto de vista de interesses de debates, diálogos, intelectualidade, é mais o perfil e a avidez do coração do Marcos. Acho que essa junção desse casamento já definiu esse perfil, que, pelo que eles próprios disseram, já não é totalmente, homogeneamente gay, já tem inserções, como vocês vão ver mais à frente, tem sobretudo, eu creio, a presença das mães de gays, que são as grandes sofredoras dessa história, são as mães dos gays. Em geral, os pais renegam os filhos, quando não tem tratabilidade mínima para o relacionamento com o filho gay, o pai renega, ou pelo menos publicamente o ignora, ou faz de conta que não tem nada a ver com ele, quando não parte para a agressão, para a expulsão. Tem muito menino gay no meio evangélico que se suicida, é uma quantidade imensa. Tem uns que se suicidam por narrarem, tem outros que se suicidam pelo pânico de serem descobertos, pavor da figura do pai. Tem aquela mãe piedosa que, em geral, sofre, vai para todas as reuniões de oração querendo a libertação do filho, mas que, em não conseguindo, vai se tornando mais generosamente materna e acaba acolhendo o filho. E depois de um tempo se solidariza com ele, não necessariamente com a condição dele, homossexual, mas com a condição existencial da sua dor. E, nesse caso, acabam indo, juntamente com os filhos, para um lugar que é dos males o menor na cabeça da mãe, não é? Porque para ela o horrível é que, por ser gay, o filho deixou Jesus. Por que o filho deixou Jesus? Na interpretação dela, porque por ser gay deixou a igreja, não frequenta mais as reuniões. Como para todo bom evangélico, Jesus e a igreja são a mesma coisa, frequentar a igreja é frequentar Jesus, o indivíduo que para de frequentar a igreja, para de frequentar Jesus do ponto de vista evangélico. Aí essa mãezinha diz, bom, além de gay se desviou, deixou Jesus, e o indivíduo deixou seja lá o que ele chama de Jesus ou de igreja, porque o ambiente é um ambiente hostil se a pessoa se declarar. Se ela ficar velada, ela vai levando e vai levando. Agora, se ela explicitar isso, com raras exceções onde o ambiente é do tipo, nós não somos uma comunidade que estimulamos isso, mas somos abertos o suficiente para convivermos com um indivíduo gay na dele, discreto, e que só quer um lugar para estar. Existem algumas igrejas assim, mas a maioria não é assim. A maioria, quando fica sabendo, quer converter o cara à heterossexualidade imediatamente, sem falar que a grande maioria expulsa demônio do sujeito mesmo, diz que ele está com um encosto. E na realidade ele anda levando um grande encosto. Tem alguém se encostando no bicho o tempo todo. Mas ficam tentando expulsar o demônio o tempo todo. Conclusão, encontrar um ambiente em que o filho da pessoa é acolhido, é considerado um cristão, ele pode ir cantar, louvar, virar levita, o que ele desejar, pastor, pregador. Para a mãezinha, ela diz, eu vou com ele, que é para dar uma força. Como, por exemplo, no dia que eu preguei lá nessa igreja metropolitana, a maior parte dos que não eram de lá eram também parentes. Eram parentes solidários. Que diz, eu vou para dar uma força. E é como eu creio que está acontecendo aí, a gente daqui a pouco vai ver testemunho de mães agradecendo a existência dessa comunidade que ajudou os filhos deles. É uma coisa afetiva, como o AA, o NA, né? Nesse sentido, cumpre o mesmo papel psicológico, de preenchimento de espaços na vida do indivíduo, a vaziez dele. Né? Você ia perguntando de qualquer forma, essa é uma configuração nova dos nossos tempos, né? Esse fenômeno. E eu imagino que só tende a aumentar, né? Olha, a história tem ciclos desse fenômeno. Sim. Né? Ele é bem cíclico, porque na realidade ele é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Essa discussão
da homossexualidade genética é completamente irrisória, desnecessária. Mas eu digo necessariamente com relação a pastores gays, a igreja gay, essa coisa explícita. Não, aí já nós estamos inaugurando uma era. Exato. Porque conquanto os pastores e os sacerdotes façam parte dos ciclos culturais do mundo, eles não tinham a liberdade de expressão. Mas em cada grande ciclo gay da Terra, e a Terra tem ciclos. Quando você olha para a história, se você se der um trabalho de viajar de 4.000 anos para trás, de história mais registrada e vir acompanhando, você vê os volumes, os ciclos de onda gay no mundo. Houve vários ciclos. A novidade em relação ao cristianismo é que antes, no meio desses ciclos, o ciclo acontecia e rodava poder nos monastérios, mosteiros, conventos e tudo mais, mas surdina. Agora existe a possibilidade de expressão. É por isso que fica mais chocante para os sentidos de quem ouve, dizendo é o fim dos tempos, parece que está começando o fenômeno agora. O fenômeno novo é a expressão dele. Mas o fenômeno em si é cíclico. E como eu ia dizendo, essa discussão sobre se a homossexualidade é genética não é tolice. A gente viu outro dia aqui um documentário que mostra, quando a gente viu dos gêmeos univitelinos, e naquele dia aqui, mostra que existe uma propensão. Se um dos gêmeos for gay, gêmeos que não sejam completamente idênticos, tem 25% de possibilidade de que o outro se torne. E gêmeos completamente idênticos têm 50%, o que mostra que não existe uma preponderância, uma dominância absoluta do fator genético, mas existe uma presença significativa quanto a gerar propensões, assim como o casamento de um homem e de uma mulher geram fisionomias que carregam a semelhança da fusão. Até aí tudo tranquilo, vai pender mais para um, para outro, parecer mais com o pai ou com a mãe. Até aí a gente sabe que vai, mas o elemento determinante começa geneticamente quando a alteração é profunda, que gera um hermafroditismo radical, quando começa a causar esse nível de alteração mais radical. Do contrário, para mim, existe a propensão, nesses casos, mas, e eu estou falando só desses casos, há uma variedade enorme de condições gays que não tem nenhuma vinculação com elemento genético, é só psicológico, cultural e tudo mais. Mas nesses casos, quando você identifica alguma coisa assim, ainda assim não é um determinismo. Como a própria heterossexualidade, por mais sadia que seja, não é determinista. Tanto é que não é que é possível o indivíduo viver de modo celibatário. Sem dúvida. Ou seja, Jesus era absolutamente sadio do ponto de vista da heterossexualidade dele e completamente não vinculado sexualmente a ninguém. E nem por causa disso ficou menor, ficou menos humano. Ao contrário, é o filho do homem. O homem não se afirma pelo pinto. Lógico. Não é? Essa é a grande mensagem do filho do homem celibatário. Assim como nem só de pão vive o homem, nem só de pinto se faz e se demonstra um homem, não é? Muito para além disso, mas de toda a palavra de caráter que lhe saia do coração, da vida, da natureza, do comportamento, da relação com o próximo. Mas voltando aqui ao que você tinha falado, dessa onda, eu acho que a onda é a possibilidade de expressar e os meios de expressão da onda, porque hoje em dia todo mundo tem uma rede de televisão na mão, que é a internet. Então, as concessões de televisão aberta que o governo dá vão continuar a existir, mas hoje em dia cada cidadão, até que mudem a regulamentação da internet, e eu espero que demore ainda um pouco, mas vai chegar uma hora que eles vão querer controlar isso aqui também, de qualquer modo, mas enquanto a internet for aberta do jeito que é, qualquer um tem o seu canal. Aí vai depender da notícia, para ser notícia ou não ser notícia. A Rede Globo de televisão impõe sobre nós notícias, e impunha muito mais quando não tinha alternativa. No tempo em que, quando fazia plim-plim, você ouvia no país inteiro, né?
96% de audiência. Plim, plim, à noite eu ouvia. Você ouvia nos apartamentos, nas casas, aquele eco de plim, plim. Era o cidadão McCain fazendo a cabeça da gente. Agora com a internet, é notícia se for notícia. Se interessar as pessoas. Mas se interessar, vira Susan Boyle. Do dia para a noite. Né? 100 milhões de acessos. E ninguém controla mais, se virar. Notícia nesse nível. Então, esse é o fenômeno que diferencia tudo mais, porque se é um casal de gay histriônico, que deseja de fato seduzir o mundo inteiro para a sua condição, né, se são sedutores da sua condição para os outros, a internet é um prato cheio. Aí eles não podem nem reclamar do que eles vieram reclamar, pegaram a nossa imagem, puseram uma musiquinha safada atrás dela, vamos processar. Pelo amor de Deus, meu irmão, tem que virar homem, né? Para ser gay tem que virar homem, meu irmão. Tem que aprender a viver com as consequências, rapaz. Mas existe, vamos dizer assim, uma paranoia homofóbica deles mesmos, né? Que você costuma perceber isso o tempo todo dentro da cultura. Você não Eles acha? se sentem perseguidos demasiadamente. Às vezes, quando você simplesmente num ambiente social não cumprimenta o sujeito porque você não o conhece ou não foi apresentado ao sujeito, isso aconteceu comigo. Uma ofensa, né? Ele se sentiu profundamente ofendido e veio me chamar a atenção, me chamando de preconceituoso. Quando eu disse, meu amigo, minha casa, entram gays, entram lésbicas, são amigos queridos, amados por mim, eu simplesmente não te conheço. Agora essa tua paranoia precisa ser resolvida em outras instâncias, né? Porque isso acontece no imaginário gay, a paranoia da perseguição social. Então eles precisam patentear ao máximo a escolha deles, porque há uma necessidade ali, uma carência imensa de aceitação do outro, porque o preconceito está dentro dele. Claro, isso que eu ia dizer. Quando você começou a falar, eu falei assim, você não acha que conquanto isso tudo seja realidade, isso gera um terceiro termo, que é essa agressividade quanto ao preconceito, que cria um preconceito, antipreconceito, altamente preconceituoso, que me faz dizer, escuta, quem puxou esse assunto? Foi você. Não é? Porque, na realidade, é um preconceito antipreconceituoso, preconceituosíssimo, e cada vez mais preconceituoso. Então, os homofóbicos, que estão se transformando quase em pedófilos, já no modo como esse negócio vem sendo tratado, não é? A homofobia confessada está ficando tão pesada aos sentidos sociais sensíveis quanto a pedofilia praticamente. Mas o grupo gay, da marcha gay, da ideologia gay, do homossexualismo, por assim dizer, sofre do que você descreveu e manifesta isso como preconceito contra o preconceito, que gera um preconceito exacerbado, antipreconceituoso, e que é uma contradição de termos, e que faz com que eles fiquem levantando essa bandeira quando ninguém está tocando no assunto. Exatamente. Então eles não dão sossego. É verdade. E ainda muito lado. E todo mundo querendo segurar em mastro, inventa uma bandeira sem mastro, que é para ficar menos bandeiroso. Senão eu vou dizer, rapaz, você gosta de pegar em mastro. Por isso a bandeira é o pretexto. Por muitos, um determinismo em achar que o mundo é gay. Que todo homem deve ter um lado gay. Exatamente. Eles devem se converter aos... Eles querem a universalidade total e absolutismo. Isso é um absolutismo. São católicos nesse sentido. É um absolutismo da escolha deles. É uma projeção que vem deles, né? Porque se há homofobia, há a heterofobia também. Que é exatamente... Eles são heterofóbicos demais, né? Não são? Como também tem não tem só os heterofóbicos, mas tem os histericofóbicos, né? E que já é o outro pessoal que reage a essa histeria, com histeria semelhante, antitética, no mesmo nível. Então vamos ver as entrevistas e a gente vai vendo as configurações, porque ficou muito interessante
o casal de pastores de um lado, o outro grupo de 2 pastores do lado de cá, o cantorzinho. Formaram os grupos, os anti-gays e do lado de cá os gays com a Gretchen e a Luciana Gimenez no meio. E a gente vai se divertir bastante. Uma orquestra. Aqui caiu. Caiu aí, mas aqui está em pé. Gente, vamos rodar. Aqui apagou geral, velho. Tudo bom. Então, vocês estão aí vou até deixar aqui. Com o negócio preparado? Para cair de vez. Caiu aí o chat? Caiu, tudo. Mas a internet está funcionando. Aqui a minha, ó, como está ali. A internet aqui caiu. Bom, gente, vamos lá. E aí, vejam como é difícil a situação. Porque, de um lado, você tem críticas e observações a fazer, variadas. De outro lado, você tem a mãezinha dizendo: para o meu filho foi uma maravilha. E aí, nem porque foi uma maravilha para o filho dela, no entanto, a gente deixa de dizer que o Evangelho não é assim, não é o modo de ser de Jesus. E quanto a isso, Mateus 7 diz que não importa, em circunstâncias muito mais graves do que essa, quando os portadores são de fato lobos vestidos de ovelhas, mas nem por causa disso Jesus disse que a profecia não se cumpre, o milagre não acontece e o demônio não sai. Não estou dizendo que os 2 rapazes jogam nesse time daqueles a quem o Senhor dirá: eu nunca vos conheci, longe de mim cometer uma blasfêmia dessa. Não é isso. Eu estou dizendo que se no caso extremo indicado em Mateus 7 ainda assim a graça se manifesta, por que não se manifestaria nesse lugar e nesse ambiente, ajudando as mãezinhas que vão dar os testemunhos que nós ouviremos e veremos, mas nem por causa disso a gente deixa de ter o que dizer, porque o Evangelho simplesmente não está aí para ser relativizado pelos caprichos do momento. Vamos ver essa matéria. Convidamos um pastor evangélico tradicional para assistir e gravar o culto da Igreja Cristã Contemporânea. Boa noite, sou o pastor Edmar Ediel, sou pastor da Assembleia de Deus de Missão Vida. Estou para assistir o culto agora da Igreja Contemporânea, aqui na Rua Mendissá, onde nós vamos estar com uma câmara escondida para poder apresentar um culto diferente. A Igreja Contemporânea, todo mundo já conhece, é uma igreja formada por um grupo diferente, especial na sociedade, e nós vamos lá mostrar como funciona esse grupo, que não é uma vertente igual às vertentes das igrejas evangélicas brasileiras. Ela já está gravando em alta definição, certo? Ok. Podemos lá? Podemos. Aquela ali. Isso. Vamos lá. Resultado a gente confere agora. Quando você quer Jesus, você faz as coisas acontecerem. Você rompe a barreira humana. Deus conseguiu resgatar meu filho da perdição. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Sei que ele estava na prostituição, isso eu tinha certeza. E eu estou sempre ao lado do meu filho aqui, porque Deus fez algo tremendo na vida dele. Sou muito grata ao pastor Fábio, ao pastor Marcos, pela força como eles acolheram meu filho Anderson nesta igreja, e ele aqui está. Se você estiver desesperada, procure, fale com seu filho, procure a Igreja Contemporânea, a igreja que não discrimina ninguém. Assim, eu quero você precisa conhecer meu Deus é maravilhoso. Eu falei assim, eu quero conhecer esse seu Deus que você fala tanto, quero ver se ele vai me tirar da depressão. E aí a gente caiu aqui na igreja. Essa igreja foi responsável por eu ter saído do buraco, por eu ter encontrado Cristo na minha vida. Cheguei aqui triste, maltrapilho, pensando em me matar.
e aqui encontrei o amor, pois o Filho conhece a verdadeira voz de Deus. Pertenci a outros ministérios de algumas igrejas até mesmo conhecidas, onde não consegui viver minha verdadeira identidade lá. Vivia na moita, escondido, fazendo muitas pessoas infelizes. Eu consegui entender que ele me criou assim e ele me aceita do jeito que eu sou. Ele te criou assim, ele te aceita, te ama do jeito que você é. O pastor Edmar Ediel não se contentou em registrar o culto. No final, quis falar e mostrar toda a sua indignação. Vemos que, apesar de o ambiente estar cheio de pessoas declaradamente homossexuais, não existe nenhuma mensagem que possa fazer com que essas pessoas realmente venham encontrar o caminho da libertação pela prática. Existe sim uma mensagem de amor, de carinho para com as pessoas, mas não de libertação. Jesus Cristo me parece que não consegue agir através da libertação da prática do homossexualismo. Marcos Aurélio sente atração por pessoas do mesmo sexo desde criança, mas passou grande parte de sua vida sem aceitar sua condição. Quando completou 16 anos, decidiu procurar uma igreja evangélica com o objetivo de se tornar heterossexual. Aconselhado por pastores, passou por vários rituais que prometiam ajudá-lo. Resolveu então se casar com uma mulher. Achou que estava curado e viveu com sua esposa por 7 anos. Mas um dia percebeu que ainda olhava para outros homens. Deixou o casamento e começou a viver plenamente sua homossexualidade. Hoje faz parte da Igreja Cristã Contemporânea e é um dos muitos no templo conhecidos como ex-gays. Vocês podem... Você gostou, né? Que ele não conseguiu falar que ele era, voltou de novo, né? Não, eu sou altamente democrático. Agora, Luciano, não, olha só. Ai, não é não. Não, chega. Calma, que esse vozeirão aí ninguém fala mais, calma. Olha só, por que quando a gente critica Pastor, o comportamento homossexual, a gente fica homofóbico, ele quer virar Luciano, não pode falar. Por que é isso? Por que certas igrejas só ganham na palavra gritando? Por que não pode um pastor de uma igreja falar assim normal, sem ficar o tempo todo impostando a voz, parecendo que você está falando o tempo todo um discurso? Então, eu acho que você pode ser mais tranquilo. Isso é o meu temperamento. Porque o tempo todo parece que você está impondo sua opinião. Mas não pode ser assim. Assim como é o seu temperamento, a questão da homossexualidade, eu também sou assim e não mudo. Mas é temperamental? Agora não é temperamental. Lá, assim como o senhor pastor não consegue mudar o seu temperamento, eu não consigo mudar também a minha orientação sexual. Deus me fez assim e eu não consigo mudar. Eu tentei mudar, eu fiz libertação durante mais de 10 anos da minha vida e não consegui mudar. Posso falar? Você só está me fazendo pergunta. Eu fui pastor de uma igreja que fala sobre libertação. Você só está me fazendo pergunta. Eu tentei mudar e não consegui. Deixa eu só traduzir. Porque ele disse o seguinte, ele tentou mudar... 10 anos ele namorou, os dois tiveram namoradas, eles quiseram mudar. Fui noivo durante 4 anos da minha vida. Foi noivo. Isso, tentei várias vezes mudar e não consegui. E aí? Há quantos anos você foi pastor da Igreja Universal? Eu fui pastor da Igreja Universal durante 4 anos da minha vida, preguei libertação, preguei cura, vivi isso e hoje eu sei, eu não consigo mudar. Sabe quando eu mudei? Quando uma pessoa da minha igreja chegou para mim, um obreiro, e falou assim para mim, pastor, me ajuda, eu sou gay. E eu também era. Pastor, eu estou endemoniado, eu sou gay. Eu olhei para ele e falei, você não está endemoniado. Aí ele, não pastor, eu estou endemoniado. Eu falei, você não está endemoniado. O que eu ia falar? Eu ia ser hipócrita? Existem muitos pastores que são hipócritas. Na Igreja Cristã Contemporânea, falar a verdade. Isso.
Na igreja contemporânea, nós recebemos vários pastores, filhos de pastores, várias pessoas que vão nos procurar porque não conseguem mudar. O Marcos já vivenciou isso dentro da própria Igreja Renascer, a qual o bispo faz parte. Ele foi até um pastor, ele vai contar a história agora, e esse pastor se confidenciou para ele que também era gay. E que não tinha como mudar aquilo. Pergunta que e na verdade o que pregava, e na verdade o que ele pregava, na verdade, era, ele não podia falar aquilo. E ele falou para mim, olha, Marcos, você nunca vai poder mudar isso. Eu também não mudo, mas eu tive a minha opção, aí pode se escolher. Eu não quero viver isso, eu vou esconder isso dentro de mim. Mas o que acontece hoje na sociedade é que eles ficam tendo um relacionamento duplo, né? Vivem, fingem que estão tendo uma vida heterossexual e vai lá e pula de vez em quando. Eu tenho que colocar uma matéria, mas se você quiser responder rapidinho, o que fazer quando a pessoa não consegue? Ele comparou temperamento com comportamento homossexual. Muito bem, temperamento é uma questão natural. Saúde. Tá bom, vamos... O que você ia falar? Não. Saudável? Não. Temperamento é uma questão psicológica, comprovada, normal, tá certo? Então o senhor tem problema psicológico. Olha só. Quando ele fala, ele não é antidemocrático. Vamos lá. Então vamos lá. Então, agora, eu só quero que a mesma ciência, a mesma psicologia, não é? Comportamental, que comprova que temperamento é inato do homem, comprove que homossexualidade é inata. Luciana, tanto comprova que há 20 anos, ontem nós comemoramos 20 anos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tirou a homossexualidade do rol de doenças. Ela não é considerada doença, é considerada algo inerente a cada ser humano que é. E não tem como a gente mudar aquilo que a gente é. Mas só que ficar nessa forçação de barra, de dizer, não, porque tem que mudar, isso gera em cada homossexual não tem que mudar, pastor, por favor. Olha, pode ser o que você quiser. Deixa eu falar. Tá? Isso não tem como a gente mudar Pode isso. falar, Luciana? Peraí, gente, pode falar. Então, eles colocaram a questão de libertação. Quando nós falamos de libertação, a gente fala de endemoniamento. Eu não creio que alma dê para se expulsar. O que se expulsa são demônios. A alma, se você expulsar, a pessoa cai dura morta. Não é? Então, o que eu creio? Se a pessoa ela acha que ela não vai mudar, ela nunca vai mudar. Até porque Jesus... Mas se ela não conseguir? A questão não é conseguir ou não, a questão é você começar a andar na palavra. Eu quero que explique, inclusive, um texto que está aqui na Bíblia. Pera só um instantinho. Antes da Bíblia, porque temos mais de 1000 perguntas no chat da Rede TV. E o que as pessoas querem saber, é o que a gente chamou antes, que existe Adão e Eva, certo? Adão e Eva? Sim. Todo mundo conhece. E Adão e Ivo? Adão e Ivo? Eles estão muito bravos com essa música. E estão, inclusive, processando o cantor, porque acham que não pode, não existe isso. Tal, porque, olha, está uma confusão, que é uma falta de respeito. Eu quero entender, a gente vai para a Bíblia daqui a pouquinho, vamos ler o texto. Mas só me coloca essa matéria que estão pedindo muito no site e a gente volta para o texto. Coloca aí, por favor. Quando começou a cantar a música Adão e Ivo em cultos evangélicos, Emanuel de Albertin causou indignação em alguns homossexuais. Para que fosse fecundo, o Senhor fez um casal. Mas quando um clipe foi postado na internet com imagens do casamento dos pastores Marcos Gladstone e Fábio Inácio, a polêmica ganhou outra dimensão. A cada dia multiplica a iniquidade. Sinceramente, isso me deixa pensativo. Se Deus tivesse feito um homem pra casar com outro, não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Ivo. O vídeo já teve mais de 10.000 acessos e o pastor Marcos, fundador da Igreja Cristã Contemporânea, decidiu entrar com uma representação no Ministério Público, denunciando Emanuel e o compositor da música. Na internet agora tem um vídeo difundindo a homofobia religiosa, onde utilizam o livro que eu mais amo enquanto pastor, que é a palavra de Deus, para condenar os homossexuais. Mas não fosse isso apenas, é um vídeo que usa uma imagem minha e do meu companheiro, o pastor Fábio, na nossa cerimônia de casamento, e muito nos indignou porque o cantor ele se promove, ele coloca o telefone dele para shows, ele coloca a nossa imagem para se promover.
E aí nós entramos no Ministério Público com um pedido de providências, uma representação junto ao Ministério Público, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, fomos na Comissão de Intolerância Religiosa e também na Secretaria, na Superintendência de Estado de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. O cantor e o compositor se defendem. Quem postou o vídeo no YouTube sou eu. E, na realidade, eu fui processado por uma coisa que eu não fiz, né? E daqui a pouco, até porque eu cantei aquilo que Deus pediu para que um profeta, para que um escritor escrevesse. São palavras de Deus. Está escrito aqui na Bíblia, em Gênesis. Então, o que é que acontece? Daqui a pouco, daqui a uns dias, eles vão processar a Deus. Eles não vão processar mais as pessoas, porque estão cantando uma verdade que Deus ensinou. Então, eu trago a Bíblia como regra de fé. A Bíblia é minha regra de fé. Se a Bíblia me ensinou que homem é homem, mulher é mulher, eu vou morrer com esse ensinamento no meu coração. Desde os dias da cidade de Sodoma, resolveu mudar a soma, casando o homem como... O rapaz não praticou nenhum crime nisso aí. Primeiro, ele tem a liberdade poética que a lei brasileira dá a todos aqueles que querem expressar os seus sentimentos. Segundo, ele crê no criacionismo, na Bíblia, que diz que Deus criou o homem e a mulher. Esqueça esse negócio de querer ser mulher pra lá, cara. Bom, então, para você que está chegando agora, a música é o seguinte: quando o Senhor criou o céu e a terra, Ele também criou o reino animal, de toda espécie que existe nesse mundo, para que se fosse fecundo o Senhor o casal. Somente o homem era quem vivia sozinho, sem amor e sem carinho, sendo formado do pó. Mas o Senhor resolveu mudar o tom, dizendo: assim não é bom que o homem viva só. Do próprio homem, Ele tirou uma costela, fez uma mulher tão bela, e foi uma maravilha, e ordenou: crescei e multiplicar. E o homem tornou-se pai. Houve a primeira família, mas o diabo, o inimigo de Deus, para desfazer os planos seus, querendo manchar o seu nome, desde o dia da cidade de Sodoma, resolveu mudar a soma, casando homem com homem. A ser imposto sobre ninguém, e nem tampouco fazer dessa condição pessoal um discurso que ele torna público e depois fica zangado quando alguém diz qualquer coisa a respeito. É como eu aqui. Tem um monte de gente aí dizendo: vai, Caião, mas tem um monte de gente me anarquizando agora ali. Ó. Tem gente descendo o cacete em mim todo dia, tem ou não tem? Tem. Quando acaba aqui eu fico querendo ler, saber, lógico, escuta, falaram mal de mim. Eu não tô nem aí, faz parte, meu irmão. Como a Luciana Gimenez disse, quem está na chuva é para se molhar. É para se molhar. Então, tem que medir as consequências, saber se com 10 mil homens dá para enfrentar o exército que vem com 20 mil, foi o que Jesus disse. Agora não pode ficar dando uma de gay. Ai, meu Deus, eu vou te processar. Aí ficou um espetáculo gay, os dois processando o cantor, porque alguém no YouTube botou fotografias que eles divulgaram. Que coisa mais gay. Em vez de, poxa, quer ser gay, que seja gay, mas seja homem, meu irmão. Lógico. Para ser gay, requer um bom homem. Tem que ser macho para ser gay. Tem que ser muito macho para ser gay. Essa é minha tese a vida inteira. Viu? Do contrário, é melhor nem tentar. Seja apenas homem. Seja apenas homem, que já é demais. Já tá bom. Já tá suficiente. Agora, se quiser ser gay, tem que ser muito homem, que é para não ficar na viadagem. Infelizmente, eu não tenho palavra melhor. Sei que toda vez que eu uso essa palavra, ofende meio mundo ali. Ofende demais. Viadagem. Mas é uma palavra tão insubstituível. Então, me encontra uma melhor do que ela para designar o que eu estou tentando dizer. O meu português não é pobre. Mas eu fico buscando no meu dicionário uma palavra que se encaixe. Boiolagem. Boiolagem. Pode ser, vamos mudar para boiolagem. É legal. Viadagem. É, boiolagem. Boiolagem. Boiolagem, está substituído. Daqui para frente, eu não falarei mais viadagem. A partir do dia 19 de maio de 2010. Será boiolagem. Está instituído. Está instituído pelo Braulio. Isso, literalmente. Viu? Dicionário do Braulio Aurélio de Holanda. O homem da borracha. O Braulélio. O Braulélio. Você sabe que Holanda já foi um sebo, né? É mesmo? Você nunca conheceu o sebo de Holanda? Não. Antigamente era uma espécie de vaselina que servia também para machucados.
Que é o que eles colocavam no pau de sebo. Era, o que colocava, era sebo de Holanda. Bom, gente, chega por hoje, nós vamos parando por aqui. Um beijão para todos e até amanhã com a continuidade, to be continued, aqui dessa nossa conversa sobre it takes really to be a real man in order to become a gay. Quem entendeu, entendeu. Bye bye. Tchau.